crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e eu estou falando com vocês a respeito do período do regime militar, penúltimo período da divisão tradicional da história do Brasil. Eu já te falei do estabelecimento do regime do governo Castelo Branco e já te falei do governo Costa e Silva. Nós vamos agora analisar o terceiro mandato militar, que foi o mandato do presidente Emílio Garrastazu Médici. Bora lá ver? Governo Médici, que vai marcar talvez o ápice do regime militar, o ápice inclusive da repressão, o ápice da ditadura militar. E quando te digo ápice, eu estou te dando duas informações. Estou te dizendo que o ponto máximo e ao mesmo tempo estou te dizendo que daí para frente há uma tendência à queda. Tá? Nesse governo militar, nesse governo Médici, é aprovada logo depois da posse do Médici. Lembra que Costa e Silva renuncia a uma pequena transição de uma junta militar provisória que elege Médici para o próximo mandato. A aprovação de uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional é uma grande polêmica, inclusive jurídica, se configura ou não uma nova Constituição. Há quem diga que isso configura uma nova Constituição e há quem diga que é apenas uma emenda constitucional. Para fim de vestibular, ninguém vai te perguntar isso porque nem os advogados se entendem de fato se isso configura ou não uma nova Constituição. O que essa emenda estabelece? Essa emenda constitucional estabelece o aumento do mandato presidencial. Aumento do mandato presidencial. Agora, o mandato presidencial era para 5 anos. E aqui, quando a gente fala de linha branda e linha dura, lembra? Castelo, eu apresentei ele como linha branda, não defendia um continuismo. Costa e Silva, te falei que era linha dura, já defendia assim um continuismo militar. Médici é linha duríssima. Médici defende que esse governo seja um governo o mais duradouro possível. E aqui você tem uma grande medida continuista. Mandatos presidenciais de 5 anos também servem para abafar qualquer perigo de uma eleição que não seja favorável ao governo. Porque você vai prolongando os mandatos e com isso você vai cada vez mais criando essa ideia de continuismo, que é uma característica de fim de democracia. Você vai fazendo aos poucos o continuismo, certo? Só que além desse aumento do mandato presidencial, a emenda de 69 estabelecia que o poder executivo ganhava poderes de controlar e de vetar leis que viessem do legislativo. Isso estabelecia uma supremacia do poder legislativo, do poder executivo em cima do legislativo. Isso aqui configura desequilíbrio dos poderes mais uma vez. Se o AI-4 já tinha feito isso em relação ao judiciário, a emenda constitucional de 69 coloca no papel que há um poder executivo com poderes excepcionais. Sabe o que isso significa? É mais uma amostra da ditadura sem disfarces. É mais uma amostra de que o regime não é um regime democrático, nem mais pretende esconder que é um regime antidemocrático, que é um regime autoritário. Tá? Só que além disso, cria-se o grande pepino, o grande problema para as pessoas que se opunham ao governo, que foi a chamada Lei de Segurança Nacional. O que significa isso? A partir de agora, qualquer manifestação contra o governo é uma manifestação contra a segurança nacional. E isso é uma característica de ditadura. Governo, Estado, nação, é tudo uma coisa só. Você falar mal do governo, você está falando mal do país. Você cria uma mobilização constante de nós contra eles. Você cria uma sensação constante de ameaça. E todo aquele que se manifesta contra o governo é contra o governo porque é contra o país, porque quer o mal de todos. E aí vem a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional era a lei de garantia da ordem.
De novo, essa lei de segurança nacional está inspirada na doutrina de segurança nacional que veio lá dos Estados Unidos. Doutrina de segurança nacional que associava liberdade, capitalismo e democracia como sendo uma coisa só. Aliás, em nome disso, que muita gente chama esse período de período democrático, porque está se garantindo a ordem capitalista. Liberdade, capitalismo, democracia, como sendo uma coisa só. O que isso significa? Que a partir do momento que se estabelece a Lei de Segurança Nacional, esse período vai ser o período de auge do autoritarismo. Esse período vai ser o período de auge do autoritarismo. E quando eu digo autoritarismo, eu estou te falando de prisões, eu estou te falando de torturas, eu estou te falando de censura, e eu estou te falando de exílios. Certo? Em nome da segurança nacional. Se você reparar, eu coloquei coisas que não, apesar de fazerem parte tudo de um pacote só de horrores, tem gradações diferentes. Uma coisa é ser preso, outra coisa é ser torturado, uma coisa é ser censurado, outra coisa é ser exilado. O que isso significa? Que vai mudar o destino de acordo com quem for a pessoa. Como assim? Pessoas cuja presença pública possa significar uma ameaça ao governo, eu preciso censurar, eu preciso calar. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo de quem for, uma atitude autoritária demais, de uma atitude que atente contra a sua vida, vai dar bafão. Então, algumas personalidades públicas, o governo optava por exilar. Tirava-se do país, mas a pessoa preservava sua vida. O que, de certa forma, não se transformava numa propaganda negativa do governo. Porque se você mata uma personalidade dessas, você acaba criando um argumento contra você. Quem que é preso e principalmente quem é torturado e morto? Pessoas que não tivessem essa representatividade pública. Pessoas anônimas. Pessoas anônimas, massas, multidões, certo? Que você pode matar sem causar bafão. Matar famoso causa bafão. Matar pessoas como, por exemplo, uma freira que distribuía sopa para mendigos na madrugada do inverno paulistano, essa pessoa você pode matar porque não acontece nada. Essa pessoa ninguém vai sentir falta. Essa pessoa não vai jogar contra você. Então, o auge do autoritarismo, ele também é regido por gradações, dependendo de quem for a oposição. O governo Médici vai ser o período de maior índice de prisões arbitrárias, de tortura, de repressão, de cerceamento de liberdades individuais, pessoas presas por estar na rua após as 10 da noite. Isso era crime contra a segurança nacional. O que você estava fazendo na rua após as 10 da noite? Com certeza é vagabundo, com certeza é alfaceiro, com certeza vai fazer uma rebelião comunista. Comemorar aniversário, então, tá mal, hein? Vai cantar parabéns e dentro do bolo vai sair uma foice e um martelo, no mínimo. Cria-se uma paranoia. Por quê? Segurança nacional. A Lei de Segurança Nacional é a justificativa para a paranoia coletiva de que havia uma subversão comunista iminente. Certo? Só que nenhum regime se sustenta apenas batendo. E o governo Médici, que é o período de auge do autoritarismo, vai ser também, e por conta disso, o auge da propaganda. O auge da propaganda. Certo? E essas duas coisas, elas estão sempre juntas, ó. Autoritarismo e propaganda, elas sempre andam de mãozinha dada. Não tem autoritarismo sem propaganda. Por quê? Porque você precisa mostrar que isso está dando certo. Você precisa mostrar resultado. Você precisa mostrar que tudo bem, eu prendi, mas eu prendi pelo bem do Brasil e o bem chegou.
Eu preciso criar uma máscara positiva para esse país autoritário. Quem que vai fazer isso? Isso vai ser feito principalmente através de 3 elementos. Primeiro, esse vai ser o período de auge do ufanismo. Nacionalismo ufanista é aquele nacionalismo que não vê defeito. O ufanista é aquele que idealiza. O ufanista é aquele que não consegue ver nada de errado, que tudo está perfeito, tudo está lindo. É nesse momento que o ufanismo começa a ganhar os slogans, como por exemplo, ame-o ou deixe-o. Que aliás é uma bela forma de justificar o exílio, né? Olha que coisa linda. Se ele foi embora é porque ele não ama o país. Lembra? Estado, governo, nação, pátria, é tudo um bololô só. Se ele foi embora é porque ele não ama o país. Ele não é patriota. Quem é patriota tá aqui. Você ama. Se você deixa é porque você não ama. Tudo bem? E isso também é uma forma de justificar os exílios. Cria-se a ideia do país que ninguém segura. Ninguém segura esse país. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Parece que tem o país pela mão, é uma coisa assim, eu posso estar errado uma parte aqui. Todos ligados na mesma emoção. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. Essa musiquinha embalou a seleção de 70. Seleção de 70, melhor seleção talvez da história das Copas do Mundo, que vai ganhar a Copa do Mundo com o pé nas costas, embora teve uns arranjos aí políticos que não vem muito ao caso. A seleção era espetacular, aquela seleção era fantástica, e aquela seleção teria ganhado a Copa do Mundo em qualquer circunstância. Se jogasse na Lua era campeão do mesmo jeito, porque era fantástico aquele time. Só que aquela seleção de 70 acabou sendo utilizada pelo governo. E aqui, cuidado, tá? Eu não estou utilizando futebol ao pé do povo, não estou dizendo de distração, estou falando de propaganda. Propaganda mesmo. O governo usa a seleção de 70 como propaganda do Brasil que vai pra frente, do país que ninguém segura. E de fato, aquele time do Pelé, do Rivelino, do Jairzinho, ninguém segurava. Gerson, aquele era um time espetacular. Resultado, o Brasil é campeão do mundo com o pé nas costas e aquela seleção é utilizada pelo presidente Messi. Tira foto com a taça, entrega a medalha. Ele e o Pelé são vistos juntos em várias cenas. Pelé que era o melhor jogador do mundo da época. E há uma discussão se Pelé é melhor que Maradona, Messi é melhor que Cristiano. Essa discussão não vai de nada para lugar nenhum. O fato é, essa seleção fez parte desse sentimento ufanista. Foi utilizada pelo governo para criar esse sentimento ufanista. Tá? Esse sentimento ufanista também está associado à construção das chamadas obras faraônicas. As grandes construções, as grandes obras, a ponte Rio-Niterói, a Itaipu, a rodovia transamazônica, grandiosas, mostrar a grandiosidade, uma forma de mostrar o poder do regime. Certo? Algumas delas com uma utilidade profunda, por exemplo, o Itaipu, embora alguns indícios de superfaturamento, é uma grande obra de fato. A rodovia, a ponte Rio-Niterói tem uma utilidade, outras com uma utilidade questionável, como por exemplo a Transamazônica, a única rodovia que liga nada a lugar nenhum. Começou no meio do nada, acabou no meio do nada, aliás, nem foi concluída, inaugurou-se um trecho dela, chamou-se a Globo, cantou-se o hino, cortou fitinha, aquela festa, para mostrar a grandiosidade do regime. Só que cuidado, isso é caro, tá? Só que isso faz parte também daquilo que a gente vai chamar de milagre econômico. O milagre econômico também faz parte desse projeto de grandiosidade de país. E quando a gente fala de milagre econômico, nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando de... Deixa eu manter a cor aqui para não te confundir. Nós estamos falando de aumento do PIB. A aceleração do PIB. Mostrar resultados.
colocar o Brasil entre as potências do mundo. E de fato isso aconteceu. O Brasil se transformou no 9º PIB mundial. Lembra o estágio inicial econômico do governo, tá? Agora o Brasil se configura como 9º PIB mundial. E junto com isso, era necessário aumentar a produção para poder chegar nesse índice 9º PIB mundial. Mas era muito importante o aumento do poder de compra das pessoas. Do poder de compra. Por que o aumento do poder de compra é tão importante? Porque isso também é propaganda positiva do regime. E você encontra até hoje pessoas que vão virar para você e vão dizer, porque nos tempos do Médici, nos tempos da ditadura que era bom, porque foi lá que eu comprei o meu Corcel, foi lá que eu comprei o meu Fusquinha, foi lá que eu comprei a minha casa própria, foi lá que eu comprei a minha primeira televisão a cores, aliás, televisão a cores para assistir a Copa de 70. Copa de 70, a primeira Copa do Mundo transmitida em TV a cores. E a TV a cores era o crush da época, todo mundo queria uma TV a cores, certo? E nessa época as pessoas começam a ter uma facilidade absurda de crédito. E isso vai gerar uma bolha, a gente vai ver daqui a pouco os efeitos. Mas num primeiro momento, isso gera uma sensação de que ninguém segura. Do país que vai pra frente. Do país próspero. Tá matando gente, de fato, mas o país tá tão bem. Não, quem é contra isso é contra o Brasil. Se você se opõe, se você fala mal desse governo, imagina que governo fantástico. Como assim você vai falar mal dele? Você não é patriota, você tá torcendo contra o país, ó. Você tem que ir embora mesmo. Ame ou deixe. O milagre econômico é fundamental dentro disso, tá? Tem uma frase que eu gosto de usar aqui, que não é minha, é do Delfim Neto, ministro da Fazenda da época. Quando ele apresentou o milagre econômico, ele disse o seguinte: é necessário fazer o bolo crescer para depois dividir. Essa expressão é do ministro Delfim Neto, ministro da Fazenda à época, e vai ser a marca do milagre econômico. E aqui eu quero que a gente pare e pense um pouquinho. Porque aqui já há uma clara tendência ideológica. O objetivo não é a justiça social. O importante não é dividir, é fazer o bolo crescer. Tá? E a gente poderia olhar para, mano, e se não crescer, vai dividir o quê? Não, vai crescer. Ah, bom, vai crescer. Vai crescer. Beleza, vai crescer. Vem cá. Eu não sei qual é a sua habilidade culinária, a minha é mediana, estou me aventurando no mundo dos bolos recentemente. Mas quando você vai fazer um bolo, existe uma proporção no bolo, que é fundamental para o bolo dar certo, que é a proporção entre farinha e fermento. Porque a farinha vai dar substância. A farinha vai dar substância ao bolo. E o fermento vai dar tamanho. O problema é, se você coloca fermento de menos, o bolo não cresce. Vira aquela maçaroca. Se você coloca fermento demais, ele vai crescer alucinadamente. Só que, uma vez que você abrir a porta do forno, aquilo vai virar uma tortilha, vai virar um rapidez. Ou seja, fazer o bolo crescer desenfreadamente pode a longo prazo ser um problema, porque o bolo vai crescer e ficar alto enquanto estiver quente, enquanto a economia estiver nessa mesma pegada. Assim que abrir o forno, aquilo desmonta. E é isso que a gente vai chamar de, guarda essa expressão aqui, crescimento sem desenvolvimento. Nicolás, me explica isso diferente. Sim, não tem legado, não é duradouro. Você criou uma aparência de prosperidade. Você criou uma prosperidade passageira. Você criou uma riqueza provisória.
Você criou um crescimento irreal. Você triplicou o fermento e colocou farinha pela metade. Quando você olhou com a porta do forno fechada, o bolo estava batendo no teto do forno. Quando você abriu o forno, aquilo despencou. Porque não tem legado. Porque não tem legado. Criou-se endividamento, mas esse endividamento vai trazer custo. As pessoas têm poder de compra, com empréstimo, mas elas vão ter que pagar o empréstimo. Você aumentou a produção desenfreadamente. Você precisava ter consumo para isso. Mas o poder de compra não pode se manter, porque isso gera inflação. Você começa a ter dinheiro demais no mercado, a inflação sobe. Então, esse crescimento foi a curto prazo. A longo prazo, isso foi uma tragédia econômica, porque não deixou legado, não deixou desenvolvimento. O governo Médici vai ser o auge da prosperidade, só que daí para frente os efeitos vão se sentir. E isso vai sobrar para o Geisel e depois por último para o Figueiredo, que são os assuntos dos 2 últimos vídeos dessa playlist. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo.